chama pelo nome. João capítulo 20, verso 11 ao verso 18. Abra sua Bíblia. João 20, 11 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Maria estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o colocar. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor me levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscar. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. E Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Amém? Glória a Deus. Mateus, no relato da ressurreição, vai dizer que as mulheres creram e que viram Jesus pelo caminho. Marcos vai dizer que elas contam aos discípulos e eles não acreditam. E Marcos repete isso lá no seu último capítulo por 2 vezes. João conta todo o relato de forma bem detalhada. E Lucas, ele vai citar o nome de todas as mulheres que estavam lá. Ele cita Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana e outras mulheres que não estavam com o nome registrado. Lucas fala o nome, diz que as mulheres acreditavam e diz que os discípulos não creram. E eu quero pensar um pouquinho sobre Maria Madalena com você. Existe muito rumor e muitas histórias acerca dessa mulher, mas eu quero pensar com você sobre 4 coisas que nós sabemos dela e que nós podemos confirmar e dizer porque a Bíblia diz. Mas antes disso, quero só lembrar você, ela recebe esse nome de Maria Madalena, não é porque era um apelido, mas é porque ela era da cidade de, quem lembra? Magdala. Essa cidade ela ficava no lado norte-oeste, né? Do meu lado aqui seria ao norte da parte oeste, do meu lado esquerdo aqui, de Cafarnaum. Era uma cidade litorânea também. Cafarnaum, para quem não se lembra, era a cidade onde Jesus morava. Então era uma cidade bem próxima, coisa de 5 quilômetros. Imagina, daqui ali embaixo mais ou menos. E Maria morava naquela cidade. Ela é citada 14 vezes nos evangelhos. Então tem bastante texto, bastante vezes o nome de Maria Madalena repetido. Mas existem algumas coisas que a gente pode afirmar que ela fez. A primeira coisa é que Jesus expulsou 7 demônios dela. Então a gente sabe que Maria era uma mulher possessa. Se você abrir sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16, versículo 9, lá no último capítulo de Marcos, vai dizer que quando Maria se encontra com Jesus, e aí Marcos explica, aquela a quem Jesus expulsou 7 demônios dela. Então eu posso afirmar com toda certeza que Maria era uma mulher possessa por espíritos das trevas. Irmãos, naquela época, os possessos, eles ficavam separados da sociedade. Eles viviam marginalizados, eles viviam de lado, assim como as pessoas doentes, assim como os leprosos, assim como tantas outras coisas que naquele tempo não sabia se lidar direito. O que eles faziam? Afasta, fica longe. E quem já teve alguma experiência de ver uma pessoa nesse estado de espírito, sabe que é algo assim até assustador de se ver. A pessoa fica com o corpo
possessa por espírito das trevas. Porque ela era possessa por espíritos do inferno. E aí, quando Jesus encontra Maria, todo o corpo rígido dela se torna flexível. A feição dela carrancuda se torna leve. A voz dela, que devia ser feia e assustadora, se torna suave. Então essa é a primeira coisa que eu posso dizer sobre ela. Jesus mudou a vida dela. Jesus mudou a forma que ela vivia. Jesus não se preocupava, sabe, irmão, só com doença. Jesus não se preocupava só com cura. Jesus queria cuidar do interior das pessoas. E Ele continua querendo fazer isso com a gente até hoje. A segunda coisa que eu posso afirmar sobre Maria Madalena é que ela fazia parte do grupo de discípulos de Jesus. Às vezes a gente pensa no discípulo de Jesus e a gente imagina só os 12 homens. Mas existiam mulheres que andavam com Jesus e que também cuidavam do bem-estar dele. E nós, hoje em dia, homem cozinha, todos cozinham? Sim ou não? Imagina naquela época. Como que eles iam fazer? Então Jesus tinha os discípulos, os 12 apóstolos, e também tinha mulheres que acompanhavam a caminhada deles. E o que as mulheres faziam? Costurava roupa, fazia comida, cuidava do bem-estar físico deles. E é algo tão incrível isso, porque em momento nenhum a gente vê escândalo, a gente vê problema envolvendo aquele grupo de pessoas. Eles eram um grupo misto de homens e mulheres que andavam de forma respeitosa, que andavam de forma pacífica, que estavam ali para receber os ensinamentos de Jesus. Então, aonde Jesus ia, a Bíblia diz que muitas pessoas seguiam. E nós sabemos que algumas mulheres também acompanhavam Jesus, e Maria Madalena era uma delas. Só que, vamos lembrar do contexto da época um pouquinho. Naquele tempo, um fariseu se encontrasse com a sua mãe no meio da rua, ele não podia dirigir a palavra para ela. Porque homem não falava com mulher. Mulher naquele tempo não podia nem perguntar nada. Mulher naquele tempo não podia nem falar nada. E aí vem um mestre chamado Jesus, que começa a chamar homens, que começa a trazer mulheres, e todos começam a andar com ele, irmãos. Para os fariseus, para as pessoas religiosas daquela época, Jesus era contra a cultura. Jesus estava fazendo tudo errado. Não podia falar com uma mulher. Se você fosse esposa, você não andava ao lado do marido, você andava atrás. E existem culturas que são assim até hoje. E Jesus vem e quebra tudo isso. E ele fala assim: olha, homens e mulheres no meu reino, eles vão desfrutar da mesma coisa. Eles vão desfrutar da minha presença. Não tem nada melhor para o homem, ou não tem nada melhor para a mulher. Vocês dois vão poder desfrutar e vão poder aprender de todas as coisas que eu tenho para ensinar. E Maria Madalena soube aproveitar muito bem isso. Ela andava com Jesus, ela ouvia sobre Jesus, ela aprendia sobre Jesus. Só que tem algo que eu descobri nos meus estudos que eu não posso afirmar sobre Maria Madalena. Quem aqui já ouviu dizer que ela era prostituta? Só que a Bíblia não afirma isso em nenhum versículo. Lá no século VI, houve um papa chamado Gregório, que na sua interpretação ele foi dizer que a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus era Maria Madalena. Mas a Bíblia traz o nome dela? Sim ou não? Então eu não posso afirmar que Maria Madalena era prostituta. O que eu posso afirmar é que ela era possessa. E às vezes a gente tem que ter muito cuidado com essas interpretações que a gente acaba ouvindo, que a gente não entende direito, a gente aceita aquilo que fala e a gente não vai pesquisar. Eu achei interessante trazer isso aqui para a gente aprender também, porque muitas vezes, Maria é a prostituta que ficou seguindo Jesus. Maria Madalena, aquela que fazia tudo errado e foi ungir os pés de Jesus. A gente não sabe. A gente sabe que houve uma mulher chamada Maria, que estava em Betânia, que ungiu os pés de Jesus. Mas a Bíblia não fala nem que era Maria, irmã de Lázaro, e não fala nem que era Maria Madalena.
ficou aos pés da cruz, junto com Maria, mãe de Jesus. A gente sabe que ela estava lá até o final. Os discípulos tinham se dispersado. Todo mundo tinha fugido. Só sobrou quem lá aos pés da cruz de discípulo? Quem lembra? João. E João estava com as outras mulheres. E ela ficou até o final. E ela viu até o final aquele momento de dor. E você gosta de ver alguém sofrendo? Imagina aquele mestre que ela amava, que ela cria, que ela sabia que tinha mudado a vida dela. Imagina aquela pessoa que ela aprendeu tanto sobre Deus com ele. De repente ela olha para o madeiro e vê ele sofrendo. Quanta dor, quantas perguntas, quantos questionamentos aquelas mulheres aos pés da cruz não devem ter pensado. Quantas coisas dolorosas acontecem na nossa vida e a gente enche a nossa mente de questionamento. Por que eu estou sofrendo? Por que isso está acontecendo? Será que isso devia estar assim? Por que Deus permite? Por que a minha vida é tão difícil? Por que eu estou passando por isso? Por que isso? E a gente começa a questionar Deus. A gente começa a querer saber do ontem, do hoje, do amanhã, do para sempre. A gente quer colocar para Deus que a gente, sabe bastante o suficiente para tomar decisões na nossa vida sem consagrar a Deus, sem passar pelo crivo do Espírito Santo. E Maria Madalena, eu imagino, irmãs, a gente tem que humanizar. Pensa no negócio. Você vê alguém que você ama morrendo. Alguém que você ama já ficou internado, doente? Você já passou por essa experiência? Foi fácil ou foi difícil? Agora imagina você ver alguém que você ama pendurado no madeiro, sangrando, sofrendo, apanhando, sendo humilhado, o céu todo em trevas, tudo escuro. Imagina isso. E aí de repente Jesus morre. De repente o Salvador, o Mestre, entrega o Espírito nas mãos de Deus. E aí elas veem todo esse processo. Jesus sofrer, Jesus morrer e Jesus ser enterrado. Elas passam por tudo isso na sexta-feira. Ela acompanhou Jesus até o final. Durante 3 anos, aquelas mulheres que cuidavam de Jesus passaram algumas horas vendo todo o sofrimento dele na cruz. E elas foram até o final. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Nós mulheres, só sobrou um homem lá. Nós mulheres suportamos a luta até o final. Você pode dizer isso? Eu suporto a luta até o final. Eu vou suportar até o final. Ela suportou até o final. E por que você disse que ela sabia onde Jesus estava enterrado? Porque no domingo de manhã ela foi certinho tudo. Ela não saiu perguntando onde Jesus está. Ela sabia onde Jesus estava. Então elas acompanharam aquele momento até o final. Até o final. E elas queriam honrar aquele mestre. Elas queriam, de certa forma, cuidar, ainda que fosse do corpo dele. E no domingo de manhã, juntam aquelas mulheres, imagino que elas devem ter levado especiarias, tecidos, e eu imagino elas chorando, irmãs. Você já passou por luto? Já perdeu alguém que você ama? Os primeiros dias são muito difíceis. Você só chora. Você lembra e chora. Você sente e chora. Você não consegue muitas vezes conter as lágrimas, porque é muito difícil perder pessoas
é diferente. É diferente. A nossa forma de adorar é diferente. A nossa forma de honrar é diferente. A nossa forma de cuidar é diferente. Porque Deus criou a gente diferente dos homens. Ele não fez uma cópia, Ele não fez uma xerox, Ele fez uma semelhança. Então a gente que é mulher não pode querer, em hipótese alguma, ser igual aos homens. Porque nós somos diferentes. E o mundo vai pegar o quê? Mulher tem direito a sempre fazer o que o homem faz, a trabalhar no que o homem trabalha, a viver da forma como o homem vive, a sustentar no lar como o homem sustenta, a ter a força que o homem tem. Irmãs, Deus nos criou diferente. Deus nos deu dons e habilidades diferentes. Irmão, eu fico imaginando se um homem aguentaria passar pela dor do parto. Não é, vamos ser bem sinceros. Eu tenho 3 lá em casa. 2 pequenininhos e um grandão. Irmão, é uma gripe. Estou gripado. Meu Deus. Minha cabeça. Meu corpo. E a gente com gripe faz o quê? Lava a roupa, limpa a casa, cuida do filho. Faz tudo. Ainda trabalha fora para quem trabalha. Trabalha em casa para quem trabalha em casa. É assim ou não é? Leva a criança na escola, busca a criança da escola, vai no mercado, volta. A gente faz tudo. Agora, é diferente. O homem não aguenta. Eu me lembro que quando a gente estava indo para o hospital para ganhar o Pedrinho, e eu estava ali naquelas contrações, e dói, né, irmãs? E dói. E eu segurava a mão do Leandro, eu apertava a mão dele, porque doía o Leandro. Nossa, mas você está machucando a minha mão. Eu falei, mas está doendo. Eu tenho que apertar alguma coisa, você está aqui perto de mim. Ele não ia aguentar passar por aquilo. Porque as mulheres, independente da dificuldade, independente da dor, nada para a gente. E foi Deus que colocou isso dentro de nós. E a gente não é super-heroína por causa disso também não. Porque uma hora a gente também precisa parar e descansar, porque o descanso é para todos. Mas tem uma força dentro de nós, tem um mover dentro de nós, tem algo especial. A gente passa pelo sofrimento, pelas dores, pelas lutas, pelas dificuldades, diferente dos homens. E a gente tem que tomar posse disso e entender que no momento da dor, o esteio da emoção no casamento é da mulher. Irmãs, eu aprendi algo desde quando eu casei, que o Espírito Santo colocou no meu coração. O equilíbrio emocional do casamento é responsabilidade da mulher. É responsabilidade da mulher. E eu tenho que edificar a minha casa. A Bíblia diz que quem edifica a casa? Mulher sabe. E quem destrói? A Bíblia não fala que o homem edifica a casa. A Bíblia não fala que o homem tolo edifica a casa. Não, a Bíblia vai dizer que quem edifica e quem constrói é a mulher. E edificar é criar alicerce. Edificar é criar base para que aquilo possa subir. Se você quer fazer um prédio e não tiver edificação embaixo, o que vai acontecer com ele? Vai ruir, desmorona. Se você não construir a sua casa debaixo de uma base, de um alicerce, da rocha, quem que é a rocha? Jesus. Quem dá a sabedoria? Deus. Não vai dar certo. Você vai destruir com as próprias mãos. Então isso é muito sério. A sábia edifica e a tola destrói com as próprias mãos. Não é que você vai pegar e sair quebrando tudo dentro de casa, não. Tudo bem que tem mulher que não tem controle emocional e faz isso. Mas com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas escolhas, você destrói aquilo que era para você construir. E a gente que é mulher, a gente tem que tomar posse dessa palavra. Eu vou edificar a minha casa. Eu vou edificar a minha família. Eu vou criar os meus filhos na presença do Senhor. Eu vou edificar a minha vida. E aqui eu estou falando para quem é solteiro, para quem é casado, para quem tem marido, para quem não tem marido, para todo mundo. Porque eu tenho que edificar, irmãs, desde sempre. Não é porque eu tenho marido que eu tenho que edificar, não. Porque eu também estou dentro de casa. Eu estou dentro de casa, então se eu estou em casa, eu tenho que edificar, não importa a idade. Não importa nada, o nosso papel é de ser edificador, aquela que vai colocar a base para que algo maior cresça em si.
O que aparece é o que vem em você. Então, muitas coisas que a gente faz como base, só eu e você vamos saber. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Mas são essas coisas que sustentam aquilo que todos os outros vão perceber. Jesus é minha base. E aquelas mulheres estavam ali no domingo de manhã, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à tragédia da morte de Jesus, mesmo em meio a uma tristeza profunda, elas estavam ali pensando: eu vou honrar o meu Senhor. Maria Madalena esteve com Jesus até o fim e até depois do fim. Só que para Deus, aquele não era o último momento. Aleluia. Deus tinha um plano muito maior. Deus tinha um propósito além daquilo que elas poderiam ver. Então aquela Maria Madalena, que em sua mente, cheia de dor, de choro, de tristeza, e nós lemos no texto que ela olha e ela estava o quê? O texto diz que ela estava fazendo? Chorando. Ela olha para dentro do túmulo e ela estava chorando. A gente vai chorar muitas vezes. A gente vai se desesperar muitas vezes. A gente vai achar que aquela notícia ruim, que aquele problema é o fim. E a gente vai sair procurando Jesus, e quando eu olho, cadê Jesus? Elas foram para o túmulo procurar o fim da história, honrar o mestre no fim da história. E quando elas chegaram lá, cadê Jesus? E quantos momentos dolorosos da nossa vida a gente acha que é o fim, a gente acha que acabou, a gente acha que não tem jeito, a gente vai procurar Jesus e cadê Jesus? E a gente se desespera, e a gente não entende nada do que está acontecendo, e a gente começa a chorar, e a gente perde o controle das coisas. E eu imagino, irmãs, Maria chorando e chorando muito. Chorando muito, tristeza, dor. Imagina a dor que você sentiu quando perdeu alguém que você ama. Era essa dor que ela estava sentindo. Não é um chorinho, não, é choro de dor. Só que quando a gente está assim, a gente não enxerga que Jesus está ali na nossa frente, porque a gente está procurando do lado errado. E os anjos falam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E sabe o que eu aprendo? Que a palavra de Deus vem, que o Espírito Santo vem, que Deus quer falar com a gente, que Ele mostra, que Ele está ali se revelando, mas no momento de dor, muitas das vezes, a gente não tem condição nem de crer. O anjo falou: Maria, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. E aí quando ela se vira para fora para sair, ela vê uma pessoa e ela chorando. Olha lá o que o verso vai dizer. Ao virar-se para sair, verso 14, ela viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não reconheceu. E quantas vezes na nossa vida, no meio da nossa dor, no meio do nosso desespero, no auge da nossa vontade de ter respostas que nós não temos, porque a gente programa as coisas para acontecerem de um jeito que Deus vem e faz tudo diferente e a gente não entende. No auge desses questionamentos, a gente olha e não vê Jesus. Porque a gente está com o nosso emocional falando mais alto do que a voz do Espírito Santo dentro de nós. E é isso que a gente tem que parar hoje de fazer. E eu fico imaginando Maria falando com o próprio Jesus: se você pegou o meu mestre, se você pegou o corpo dele, me diz aonde está. Irmãs, ela não falou assim: se você pegou o meu mestre, me diz aonde ele está. Às vezes a gente lê e a gente esquece de pôr uma emoção no texto. Desespero, dor, tristeza, choro. Onde que ele está? Eu estou desesperado procurando o corpo do meu Senhor. E aí Jesus pergunta para ela, fala com ela. E ela não reconhece Jesus. A gente tem que pedir muito socorro para Deus. Porque tem muita coisa que Deus quer mostrar para a gente.
mas que as nossas emoções não estão deixando a gente enxergar. Tem muita coisa que Deus quer revelar para a gente, mas a nossa dor, às vezes, não permite que a gente reconheça a voz do Mestre. Mas tem uma coisa que faz a gente reconhecer a voz do Mestre. É quando Ele nos chama pelo nosso nome. É quando Ele diz: Maria, Juliana, Poliana, Gardel, Cecília, sou eu. Quando Ele chama a gente pelo nome, a gente passa por milésimos de segundo da tristeza profunda para a maior euforia. Porque não é alegria, é euforia. É diferente. Não é simplesmente ficar alegre, mas é você, sabe, receber aquela injeção, aquela dose de ânimo. E eu fico imaginando Maria ali chorando: onde está meu Senhor? Onde está o meu Senhor? Onde Ele está? Me diz onde você levou, me diz onde Ele está, onde Ele está. E aí ela ouve Maria, e aí de repente é Jesus. E a Bíblia diz que ela tenta deter Ele, que eu imagino ela tenta abraçar, ela tenta segurar: Senhor, é você mesmo, Senhor. E Ele fala: não me detenha, Maria, eu tenho muita coisa para fazer ainda, eu ainda volto para o Pai. Calma, está tudo bem, está tudo certo. Eu sou a ressurreição e a vida. Lembra das promessas que eu fiz? Eu morreria, mas ao terceiro dia tudo seria feito novo. Glória a Deus. A quarta coisa que eu aprendo com essa mulher é que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. E além disso, ela foi comissionada a contar as boas novas para os discípulos de Jesus. E eu quero ensinar algo aqui para vocês nessa noite com muito temor e tremor diante de Deus. E eu compartilhei isso com a Patrícia há algum tempo atrás, sobre algo que Deus tinha falado comigo sobre essa passagem. Existem coisas que Deus revela primeiro para as mulheres. Irmãs, faz uma leitura da sua vida. Quantas coisas você não viu Deus mostrando para você e depois aquilo acontecia dentro do seu casamento, da sua casa, da sua família? Existem notícias, existem coisas que Deus mostra para a gente primeiro. Porque lembra do que eu falei aqui há poucos minutos atrás? Nós resistimos até o fim. Ela foi a primeira a contar e compartilhar das boas novas. Porque Jesus sabia que podia contar com aquela mulher. Porque Jesus sabe que pode contar conosco para compartilhar segredos e coisas espirituais. Porque Ele sabe que pode contar comigo e com você para levar boas notícias às outras pessoas que estão desesperadas. Para tirar cada um do desespero, do choro, da dor, do luto, da morte, da tristeza profunda e falar: eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer fazer isso com as mulheres. Jesus quer usar a nossa vida para trazer segredos, para trazer coisas em primeiro lugar. Para mostrar coisas no seu casamento, na sua casa, que você vai orar por elas antes que elas aconteçam no mundo material, no mundo físico. Ele vai te mostrar no espiritual antes que ela aconteça aqui. Ele vai te colocar para orar pelos seus filhos antes que ele caia, antes que ele se desvie. Ele vai te levantar de madrugada para você orar pelos seus netos, pela sua família, pelo seu trabalho, antes que o problema chegue, porque Jesus antecipa a notícia para a gente. E pode ser que algumas coisas que você contem, outros não acreditem. Porque a Bíblia vai dizer que os discípulos não acreditaram. E aí Marcos vai dizer que Jesus, quando aparece para os discípulos, chama atenção por causa dessa teimosia deles de não receber a notícia que eles
já estava vivo. Pior ainda para Tomé. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. E eu fico pensando, o que será que seria mais difícil? Ver um morto vivo, porque Jesus era ressurreto, irmãos. O morto, vamos ser sinceros. O que era mais difícil? Dar de frente com um morto vivo ou acreditar que ele estava vivo sem ver? Eu fiquei pensando nisso. Os dois eram difíceis. Vamos ser bem sinceros? Sem ter uma pessoa na sexta, dar de cara com ela no domingo de manhã. Irmãos, eu ia cair duro. Né? Eu sou assustada. Agora imagina alguém vir falar com você. Lembra aquela pessoa que morreu na sexta? Ela bem está viva e eu vi. Ah, você está brincando comigo que você viu o morto vivo. É difícil a gente querer entender o que se passou no coração e na mente deles naquele momento. E às vezes a gente, por não entender, a gente julga. Os discípulos estavam errados. A Maria estava certa, o fulano está certo, o Beltrano está errado. Porque é muito fácil fazer um julgamento depois que a gente já sabe do final da história. Mas imagina naquele contexto. Jesus deu uma missão para Maria. Jesus dá uma missão para cada mulher aqui nessa noite, para mim e para você. Vá e conte das boas novas. Vá e conte do milagre. Vá e revele que a promessa foi cumprida. Vá e diga que tudo aquilo que está escrito lá no Antigo Testamento a meu respeito se cumpriu quando eu ergui dos mortos, quando a pedra rolou, quando os anjos vieram, quando o poder de Deus ressuscita Jesus dos mortos. Vá, Maria, e conta. Ainda que ninguém acredite, ainda que te chamem de louca, vá e conte das boas novas. Sempre tem alguém para a gente falar de uma boa notícia. E a melhor notícia que alguém pode receber é saber que foi encontrado por Jesus e que recebeu o amor dele. E eu quero nessa hora convidar você a crer, ainda que você não veja nada. Acreditar com toda a sua fé. E ao ouvir o Mestre te chamando pelo nome nessa hora. Ele te chama pelo nome. E quando Ele te chama pelo nome, assim como Ele chamou Maria, nós reconhecemos a voz dele. Ah, Senhor, não deixe o desespero tomar conta do nosso coração. Não deixe o medo, meu Deus. Não deixe a angústia, Pai. Não deixe as notícias ruins, Deus. Não deixe, Pai, a nossa natureza humana, a nossa carne, Deus, reinarem na nossa vida, no nosso coração. Pai, nos ensine a crer, mesmo que todas as evidências mostrem o contrário. Nos ensine, Senhor, a sermos mulheres de fé, assim como Maria foi. Assim como ela agiu naquele momento, Pai, e contou, Deus. Nos ensine, Pai, a contar das coisas grandes do Teu reino. Nos ensine a mostrar para aqueles que ainda não viram, Pai, que existe um Deus que salva, que existe um Deus que está vivo, que existe um Senhor que venceu a morte e ressuscitou. Aleluia! Nos ensina, Jesus, a crer independente das circunstâncias. Ainda que na nossa mente a gente pense que é o fim, nos ajuda a acreditar que o fim não é aquilo que os nossos olhos veem, mas o fim é aquilo que o Senhor já determinou para toda a história, Pai. O fim não é a vontade do homem, o fim não é o que o meu chefe falou, o fim não é o que o médico disse, o fim não é o que estão dizendo por aí, o fim não é o julgamento dos outros, o fim não é nem o que eu penso, Pai, mas o fim é a Tua vontade sendo cumprida na nossa vida. E por essa razão, nós Te devolvemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor Jesus ressurreto, que venceu a morte com o poder de Deus, que voltou dos mundos dos mortos, Pai, para
para tomar as chaves da morte da mão de Satanás e mostrar que todo domínio, todo governo, todo controle de tudo está nas tuas mãos. Nós devolvemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois só Tu és santo, pois Tu estás sentado do lado direito de Deus, no trono de glória, e todo o céu Te adora, todos dizem santo, santo, santo é o Senhor, e toda a criação se dobrará, e todo o joelho se curvará, e toda língua confessará que aquele Jesus que ressuscitou ao terceiro dia está vivo e ressuscitou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chama pelo nome, porque o Senhor tem uma nova história para nós. Escreve uma nova história na nossa vida, Pai, porque nós cremos. Antes que todos vejam, nós cremos nas Tuas promessas, porque o Senhor nos chama pelo nome. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo. Nos fortaleça com essa palavra. Não só hoje, Deus, mas em todos os momentos de luta da nossa vida. Te adoramos, Cordeiro de Deus. Tu és digno de todo louvor. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, aleluia.